Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia. Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando esse canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novas aulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula hoje é sobre a estrutura do balanço de pagamentos. Nós estamos hoje em dezembro de 2018 e essa estrutura de pagamentos aqui é a última atualização da estrutura do balanço de pagamentos feitas pelo Fundo Monetário Internacional. Tá? Então já tem todas as alterações, das últimas alterações. Então daqui a pouco você vai ter divergência em alguns livros. Saiba que essa aqui é a última que o Brasil acabou de implementar. Ok? Bom, vamos para as estruturas do balanço de pagamentos. Eu vou falar conta por conta. No vídeo anterior a gente já descreveu as contas, então a gente não precisa ficar aqui remoendo de novo as contas. Se você quiser, você volta para o título anterior. Tá? Vamos dar uma olhadinha no balanço de pagamentos. A estrutura do balanço de pagamentos. A primeira estrutura grande que nós temos aqui é a balança comercial. Né? É a mais conhecida das estruturas, dentro das estruturas do balanço de pagamentos. Né? É a que mais é divulgada dentro dos jornais e assim por diante. Né? A balança comercial ela é composta pelas exportações e importações FOB, né? Free on Board, e é composta por aquilo que sai efetivamente do porto. Né? A previsão esse ano é que nós vamos ter um superávit de 56 bilhões de dólares na balança comercial em 2018, sendo 225 bilhões as exportações e 169 bilhões as importações. Então a balança comercial deve fechar o ano aí com um superávit mais ou menos aproximado de 56 bilhões. A segunda conta é a balança de serviços. Tá? Até no vídeo anterior eu expliquei que a balança de serviços era dividida em serviços fatores, serviços não fatores, mas a última atualização ela já separou. Quando eu falo de balança de serviços, eu só falo de serviços prestados mesmo. Turismo, informática, frete, seguros, leasing, aluguel de aeronaves e assim por diante. Serviços prestados, né? Que é a balança de serviços. Né? Então, a previsão esse ano é que a balança de serviços feche com um saldo negativo de 38 bilhões de dólares. A terceira conta do balanço de pagamentos é a renda primária, que é a antiga divisão lá dentro da balança de serviços dos fatores. É a renda primária, que vai terminar um ano com um déficit de 44 bilhões de dólares, sendo que juros e lucros é disparado uma grande parte do montante disso aí. Então a terceira conta é a renda primária, a antiga serviços dos fatores dentro da balança de serviços, agora está numa conta separada chamada de renda primária, ok? Nunca se esqueça, esses 44 bilhões de dólares é dinheiro que nós transferimos de renda ao exterior. Ao invés de nós comprarmos viagens à Disney, ao invés de nós comprarmos carros importados, ao invés de nós comprarmos produtos para satisfazer o nosso desejo de consumo, nós pegamos 44 bilhões de dólares e mandamos ao exterior como transferência de renda. Então eu tenho que produzir soja, vender soja para a China, receber o dinheiro da China e ao invés de usar esse dinheiro para comprar produtos importados, a gente manda para o exterior, por exemplo, remetendo lucros para os acionistas do Santander, por exemplo. Transferindo, assim, renda. Nesse caso, renda primária. A renda secundária é a antiga transferências unilaterais. É hoje conhecido como renda secundária. E a previsão nesse ano é um saldo de 2,5 bilhões de dólares. Isso aí geralmente no Brasil é um país pobre, ele tende a receber
a ter saldos positivos nas transações nas rendas secundárias por conta do recebimento de doações. Assim como uma característica básica dos países em desenvolvimento é ter renda primária, antiga balança de serviço, mas principalmente agora na renda primária, negativa. Por quê? Porque a gente remete lucros ao exterior, porque geralmente a gente tem muita multinacional aqui, então a gente remete lucros líquidos ao exterior, a gente paga juros ao exterior ao invés de receber, e assim por diante. Balança de serviços 38 bilhões, renda primária, renda secundária. A soma da balança comercial mais balança de serviços mais renda primária mais renda secundária é conhecido como saldo das transações correntes. E vai chegar ao final e vai ter um saldo esse ano de 23,5 bilhões de dólares negativo, por conta do déficit aqui da balança de serviços antiga, da balança de serviços da renda primária. Então, as transações correntes hoje é o saldo da balança comercial mais balança de serviços mais renda primária mais renda secundária. Saldo das transações correntes é todas as transações comerciais de um país com o resto do mundo. Ok? Então, isto aqui, eu vou fazer uma divisão aqui, depois vai aparecer no final ali o outro. É as transações correntes. Transações correntes. Beleza? Bom, agora vamos para o outro lado do balanço de pagamento. Certo? Que são aonde nós temos as contas de capital. Que é onde nós temos as contas de capital. Aliás, aqui acabei não botando 20, acabei apagando 23,5 bilhões, 56, 38, 44, mais 2,5, e aqui nós temos menos 23,5. Nós temos aqui a conta capital, que é aquela conta pequenininha, que é herança e não sei o que, sei lá porque carga d'água separaram esse troço, porque ela é minúscula em qualquer lugar. A estimativa é de 2018 que serve em 400 milhões de dólares. Então já começamos aqui a ter então as movimentações das contas de capital. A grande conta capital, obviamente, é a conta financeira, que é dividida entre investimento externo direto, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos. Ok? Ela deve encerrar esse ano com um superávit de 23 bilhões de dólares, sendo que desses 23 bilhões de dólares, 74 bilhões será um investimento externo direto. E teremos mais uns 35 bilhões aqui de investimentos em carteira. Derivativo será negativo, aí da ordem de 5 bilhões, mais ou menos. E os outros investimentos também vão ser negativos da ordem de 81 bilhões. O que seriam esses outros investimentos? Provavelmente investimento, inclusive das nossas reservas em operações no exterior. Bom, mas a conta financeira vai aumentar 23 bilhões de dólares esse ano, investimento externo direto, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos. Nós vamos ter a famosa conta de erros e omissões, que vai dar mais ou menos esse ano uns 2 bilhões, que é a média histórica dos últimos anos. E quando eu somo as transações correntes, que é 5, mais a conta capital, que é 6, mais a conta financeira, que é 7, mais erros e omissões, que é 8, eu obtenho o saldo do balanço de pagamentos, que nesse nosso caso aqui é igual a 1,9 bilhões de dólares. Ok? Então, o saldo do balanço de pagamentos é o saldo das transações correntes, mais a conta capital, a conta financeira, erros e omissões. Ok? E aí eu ainda tenho aqui o saldo dos movimentos capitais compensatórios, que recebe exatamente esse nome, porque ele é o
o saldo do balanço do movimento de capitais compensatórios é o inverso do saldo do balanço de pagamentos. Então, no nosso caso aqui seria 1,9 bilhões de dólares negativos, né? Que basicamente é a conta da variação das reservas. Nós não vamos ficar aqui debatendo ou explicando para vocês com detalhes por que o saldo dos movimentos capitais compensatórios se torna negativo, né? Não precisa mais, só a grosso modo, um crédito em exportações é um débito no movimento de capitais compensatórios. Um débito em importações é um crédito no movimento de capitais compensatórios, de valor equivalente. Por isso que ele é o contrário, o saldo dele é o contrário do saldo do balanço de pagamentos. Ok? Deixa eu apagar aqui. O que é relevante aqui? Nós dar uma olhada. Também. É fácil entender, né? O balanço de pagamento. O balanço de pagamento é aqui. Esse é o saldo. No longo prazo, qual é a tendência do saldo de balanço de pagamentos? É ser igual a zero. Posso explicar para você de maneira muito rápida aqui. Déficit em balanço de pagamentos não sustenta o longo prazo porque aumenta o endividamento externo. Eu vou precisar captar. Porque o que acontece? Como eu estou medindo pagamento, se eu tenho um saldo do balanço de pagamento negativo, significa que eu paguei mais do que recebi. Agora, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou dar mais dinheiro do que recebo? A não ser que eu pegue das reservas. Mas um dia as reservas acabam. Então eu não posso ficar pagando mais do que recebo ad infinito. Né? Por conta disso. Então, eu não posso ter saldo negativo no longo prazo no balanço de pagamentos. Posso ter saldo positivo? Depende. Se teu câmbio for fixo, flutuante, não. Por quê? Porque um saldo positivo no balanço de pagamentos aumenta a oferta de dólar no mercado nacional, fazendo com que o preço do dólar caia e as importações fiquem mais competitivas e as exportações menos, mudando o saldo da balança comercial. Então, se o câmbio for flutuante, não é provável que você tenha superávit no balanço de pagamentos no longo prazo. Mas e se o câmbio for fixo? Aí pior ainda. Porque aí eu preciso esterilizar o efeito, né? É uma coisa difícil na parte tradutória, mas eu posso explicar. Entrou $1 bilhão, o dinheiro entra por um banco brasileiro, né? Faz o câmbio e o banco fica com aquele $1 bilhão entesourado. Como ele não quer ficar com esse $1 bilhão, ele tem que vender $1 bilhão para o governo. O Banco Central vai lá, compra esse $1 bilhão e devolve, hoje, na cotação de hoje, quase R$4 bilhões para o banco comercial. Tá tudo certo, o Banco Central vai lá, tem $1 bilhão agora, entregou R$4 bilhões para o banco comercial. Só que, neste movimento, o Banco Central acabou de aumentar a oferta de moeda. Não é? E se eu aumento a oferta de moeda em volume maior do que eu necessito, eu gero inflação. Não é? Então, o que o governo tem que fazer? O governo tem que comprar aqueles 4 bilhões de volta, emitindo título público. Não é? Até aí também tudo certo, porque o Banco Central tem $1 bilhão no cofre e deve um título público de R$4 bilhões para um banco comercial qualquer. Em tese, também matei a operação. Só que o Banco Central pega este $1 bilhão e aplica no mercado internacional o quê? 2% ao ano? Ao mesmo tempo, paga para o banco comercial, hoje, Selic, quase 7%. Já foi muito pior essa diferença, né? Mas então tu tem uma diferença aqui de 5%. Que é entre o custo, é o rendimento que você tem pelo dólar versus o custo que você tem para tirar aquele real de circulação. Se eu fizer isso em larga escala e por muito tempo, a minha dívida interna explode. Então não é provável que num regime de câmbio fixo, que você tem que comprar o excesso de dívida internacional, você consiga ter superávit no longo prazo. Ora, se eu não posso ter déficit no longo prazo, nem superávit, qual é a tendência de saldo do balanço de pagamento no longo prazo? Zero. E se no longo prazo o saldo do balanço de pagamentos tem tendência a ser zero, a gente já pode ter algumas conclusões interessantes aqui. E eu adoro, é disparada a aula que eu mais gosto de dar, é sobre estrutura de balanço de pagamentos. Aqui tem que ser muito sucinto, então a gente não pode
se aprofundar demais. Mas eu acho que algumas coisas têm que ser ditas. Vocês viram que aqui tem uma barra aqui dividindo a conta, né? Entre, sei lá, vocês estão na tela, né? Então, a esquerda da tela é a direita da tela. A esquerda da tela é transações correntes e a direita da tela, pelo menos até a primeira parte aqui, eu tenho capitais. Se eu imaginar que a resoluções não existe, né? Porque ela não é uma conta, né? Ela é só uma conta corretiva. Né? E que isso aqui tem tendência de ser zero no longo prazo, o resultado, portanto, seria que déficits em transações correntes, representarão superávites nas contas financeiras. No longo prazo, não é assim? Porque a tendência do saldo é zero. Se eu tenho déficit em transações correntes, eu tenho superávit nas contas de capital. Porque é óbvio, né? Quem é que financia o déficit no longo prazo nas transações correntes? É o capital externo. Né? Por isso que se diz que déficit em transações correntes é igual à captação líquida de capital no setor externo. Porque no longo prazo é isso que acontece. Né? Então, eu tenho déficit em transações correntes, vou ter superávit na conta capital, nas contas de capitais no longo prazo. Né? Por quê? Porque no longo prazo a tendência do balanço de pagamentos é ser zero. Então, tu pode ter anos com BP positivos, BP negativos, positivo, negativo, negativo, né? Mas a tendência do saldo é zero. Certo? Então, portanto, no longo prazo, o saldo das transações correntes será igual ao saldo da conta do capital financeiro. Faz um exercício, pega 20 anos aí de balanço de pagamento, vê as transações correntes, soma o saldo das contas de capitais e vê se o número é muito parecido. É isso que acontece. Né? Isso dá, então, a estrutura do balanço de pagamentos. Quais são as variáveis que afetam o balanço de pagamentos? Vamos por partes aqui. Exportações e importações. O que é variável? Exportações. Taxa de câmbio real. E renda externa. Não é? Quais são as variáveis que afetam as exportações? Câmbio real e renda externa. E as importações? Câmbio real e a renda interna. Como a renda externa você não tem não tem nenhuma inferência sobre ela, no teu caso tu pode agir sobre o câmbio ou sobre a renda interna. O que afeta a balança de serviços? As mesmas variáveis. Câmbio real, renda externa e renda interna. O que afeta a renda primária? Né? Basicamente, expectativas, né? Eventualmente taxa de juros aqui no caso dos juros e assim por diante. Então, o saldo das transações correntes, basicamente, elas dependem, para poder se equilibrar, da ação dessas três variáveis. Câmbio real, renda externa e renda interna. Ok? Já a conta financeira depende do quê? Além das expectativas, da taxa de juros externa e da taxa de juros interna. Né? Então, quando a taxa de juros externa sobe, eu tenho um reflexo na conta financeira. Quando as taxas internas aumentam, eu também tenho impacto na conta financeira. Né? Por exemplo, o aumento da taxa de juros domésticas aumenta a atração de capital. Agora está aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos. Então o capital está se deslocando lá para a terra do tio Sam. Então, basicamente, é assim que funciona a conta financeira. Né? Então, essas são as variáveis que afetam a estrutura do balanço de pagamento. Câmbio real, renda externa, renda interna, taxa de juros interna, taxa de juros externa. Ok? Certo? Eu acho que era isso, né? Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção sobre a estrutura do balanço de pagamentos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui uma aula sobre a identidade macroeconômica, interessante para saber de onde vem o endividamento externo.
E também vou deixar uma aula sobre as explicações das contas, que foi na nossa última aula, né, da explicação das contas do balanço de pagamento. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês por estar aqui. Então, até a próxima videoaula.